Mais um vídeo aqui no canal e hoje já estamos com esse sol aí cedo, galera, cedo mesmo. Tinha uma neblina bem forte durante a manhã e agora abriu esse tempo aí, ideal clima pra gente fazer as aplicações nossas aqui do 20020 no milho, pessoal. Bastante umidade no solo, umidade suficiente aí. E aqui, pessoal, estamos nesse milho aqui que é o nosso milho primeiro plantado, já está quase finalizada as aplicações. Esse milho aqui já foi finalizado quase todas as aplicações, galera. Falta simplesmente o fungicida pra gente fazer aí. Como a aplicação nossa é feita com o trator, então essa semana, ainda amanhã, eu acredito já, a gente vai fazer a aplicação do fungicida aí devido ao tamanho do milho. Beleza, galera? Fala, galera, bom dia! E aí, pessoal, tudo certo por aí? Hoje é dia de mandar um abraço para um inscrito especial nosso. Galera, eu quero mandar um... Eita! Não atrapalha, eu estou gravando. Eu quero mandar um forte abraço pro seu Celso, galera. O seu Celso é um inscrito nosso, é um fã nosso. Não perde um vídeo, galera. E ele é lá de Capitão Leone das Marques. E engraçado foi a forma com que a gente descobriu isso, na verdade, né? Que o filho dele, o Marcos, mora aqui na mesma cidade que a gente. E esses dias ele procurou a gente na cidade inteira, galera, pra vocês terem ideia. Perguntou até pros policiais se conhecia a gente. E foi um pouco engraçado. Então, um forte abraço aí pro seu Celso, um forte abraço pro Marcos aí, né? Que é o rapaz que mora aqui na cidade, o filho do seu Celso. E um abraço também pro tio do Marcos, que é o Carlos, tá? Então, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e valeu! Galera, o pai já começou a fazer a aplicação aqui do 20020, tá? No milho. E vamos voar um pouquinho pra ver como é que tá, né? Dar uma olhada nas manchas também, né? Porque agora o milho ele mostra bastante. Isso aí, pessoal. Vamos... Aqui a cabeceira a gente fez por último, né? Não sei se vocês lembram, a gente já tinha plantado uma boa parte aqui. E daí depois que a gente fez essa cabeceira, então aqui tá um pouquinho menor, mas lá dentro já tá no estágio mesmo aí. E a segunda aplicação do 20020 já, pessoal, finalizando aqui. Para quem não lembra, a gente dividiu em duas aplicações, são 300 kg. Fizemos duas aplicações de 150, então aqui já tá sendo a segunda e última, né? Uhum. E para baixo ali, hoje mesmo a gente já vai fazer a primeira aplicação de um outro talhão mais para baixo, né? Uhum. Conforme foi colhendo e foi plantando aqui esse talhão inteiro, né? Hoje, se o dia colaborar, a gente tem serviço até para de noite. Ó, galera, aqui é a cabeceira que a gente tava falando, que ela tá um pouco menor, né? Por questão mesmo de tempo, que o clima não colaborou muito, e daí aqui já tem a diferença de tamanho, ó, dá pra ver. Então aqui ele está neste porte. Vamos entrar um pouquinho mais pra dentro aqui, galera. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais destes milhozinhos. Lembrando, pessoal, que aqui a gente plantou a variedade, o material, né? Material KWS 9606, tá? 3.2 plantas por metro. A estrutura da planta é bem bonita. Fizemos periodicamente 5 em 5 dias, certinho, para não haver infestação de percevejo, enfim. Uma coisa até engraçada nessa safra, não é que não teve, mas foi bem menos visto o percevejo, tá? Atacando. Certeza que se a gente olhar bem, procurar, a gente vai encontrar, né, um outro pé de milho que foi afetado, né, pelo percevejo, mas assim, nem se compara à safra passada, que foi bem mais, né? A safra passada teve um outro problema também, na verdade foi o clima, né? Quem lembra, quem acompanhava a gente vai lembrar que a gente não conseguia entrar no tempo certo para fazer as aplicações para percevejo. Então o que acontecia? A gente estava aqui esperando, estava com o pulverizador aqui na cabeceira para entrar e chuva, chuva, chuva. Então esse ano isso foi excelente. A gente conseguiu fazer as aplicações nas datas certinhas. Agora, o que incomodou a gente um pouco foi a danada da vaquinha. Aqui eu não vou conseguir encontrar, porque eu já estava meio que... a gente já estava procurando aqui
Eu não vou conseguir encontrar assim um para mostrar para vocês. Mas um pouquinho ali mais para baixo, mais perto da casa, da sede, a gente vê vários pés que a bonita da vaquinha fez seu estrago. Então, por mais que a gente cuidasse tudo, né, viesse sempre levando certinho, mesmo assim ainda tem. Segunda safra, então, deste material, galera, um material muito bom, a gente conhece, a gente gostou, tá? KWS 9606. É bem provável que para a próxima safra a gente vá ter um pouquinho dele ainda, tá? E é isso aí, meu povo. Aqui, então, finalizando hoje a aplicação de 20020, né? E daí a gente pode agradecer que o tempo está colaborando. Então, galera, enquanto o Adriano dá um voo aqui desse lado, dá uma mostradinha lá que o pai tá jogando 20020, vamos para este outro lado de cá. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais por dentro aqui. Esse aqui já tá quase que 100% concluído. Falta só a última aplicação de fungicida, tá? Então, como a gente comentou, tem bastante coisa para ser feita hoje, mas se der tempo, a gente já pode entrar com a última aplicação aqui. E daí, então, este lado a gente finaliza tudo. Agora é só esperar sair os mil verdes pra gente fazer uns bolos de milho, comer umas pamonha e depois, então, colher o milhozinho, certo? Nossa senhora, galera, tá ensopada a terra aqui. Meu Deus. Ó, achei um cachorrinho. Eu achei um cachorrinho. Olha quem tá aqui. Oi, bebê. Vai lá pra sede, vai. Sai daqui, você vai se molhar tudo, cara. Vai lá pra sede. Deixa eu entrar mais pra dentro aqui pra me mostrar melhor pra vocês. Aqui. Peguei uma linha. Galera, o plantio aqui foi entre o dia 7 e 8 de fevereiro, tá? Então essa é a estrutura da planta já. Dá pra se dizer que tá um padrãozinho, tá? Tá bem bonito mesmo. Também é KWS 9606, tá? Esse pedaço todo aqui. Mais um tanto lá e só mais pra baixo, que é 9822, certo? Uma coisa que a gente gostou bastante também, que a gente percebeu, foi questão da distribuição esse ano da plantadeira, da semeata. A gente já havia falado que a gente gosta bastante, né? Porém, esse ano a gente fez uma experiência. Quem lembra que a gente plantou sem o adubo na linha? Então isso facilitou também com que ela não tivesse muito peso e a gente conseguisse uma plantabilidade melhor. Nessa safra de milho, a gente pode perceber, galera, que não houveram tantas falhas, certo? E não houveram, sim, tantos grãos duplos. Alguns lugares falhas, algum espaço sem. Claro que teve, não tô falando que não teve, claro que teve. Só que teve muito menos. Estamos contentes com isso também, com o plantio. Olha só. Aí o que acontece? Tem uns pezinhos assim, ó. Que são os pezinhos atrofiados, né? Que foram afetados pela vaquinha ou percevejo. Aí esse sim, não que eles não vão produzir. Bom, mas não vai dar aquela produção, ó a diferença, ó. Um afetado para um bonito, certo? Mas, tirando isso, tudo 100%, galera, tudo 100%. E aí, como é que tá aí de cima? Tá bonito? Tá bonito. Olha lá, galera, o pai aplicando. Nossa, parou. Nossa, parou. Vixe. Não, mas tava jogando. Ah, certo, o pai foi ver se tá tudo certo. Galera, uma coisa que eu tava esquecendo de comentar com vocês é a média da fazenda, da produção de soja, né? Da safra 21-22. Isso aí, galera. Quem assistiu o último vídeo viu que a gente finalizou as colheitas, né? Uhum. E a gente falou bastante de um Dom Mário que a gente tava lá. É o 82i78, galera. Dom Mário, a gente pegou essa semente de um colega nosso ali só para finalizar o nosso plantio, que faltou um pouco, e serviu como teste também. E galera, em 4 hectares e meio que a gente tinha dessa semente aí, nós colhemos em média 80 hectares. 80 sacas. 80 sacas por hectare. Então, isso. assim, é um soja bem robusto mesmo, um soja muito bom, apesar de que ele estava lá na área boa. Uhum. Então, provavelmente a gente vai tentar pegar um pouco dessa semente aí para plantar lá na mesma área, né? Que lá a gente viu que ele se saiu bem. Eu acredito que ele seja um soja muito exigente de fertilidade, então não adianta a gente colocar nas áreas fracas que a gente conhece aqui, né? Então, assim, ele, se a gente pegar, vai ser lá para aquela área melhor.
Isso mesmo. E a média geral da fazenda não foi tão animadora, né? Não foi uma média tão boa, mas também não tá diferente de ninguém aqui da região, tá? Todo mundo colheu um pouco abaixo dos últimos 2 anos, né? Então a gente fechou aí 55 sacos limpo, né? Já limpo, seco, tudo sem desconto, é o líquido mesmo, 55 sacas por hectare, tá, pessoal? É por hectare, não por alqueires. Então assim, 55 é uma média razoavelmente boa, perto do ano que a gente ano, passou, né? Pra vocês terem ideia, a safra passada, se eu não me engano, a gente fechou 64 ou 63, eu não lembro. Foi na faixa de 60. Mas aí, tá dando essa diferença aí de 10 sacas, né? Um pouquinho menos que 10 sacas por hectare de diferença. Mas assim, foi um ano muito bom. Nós sofremos um pouco com seca no início, e depois muita chuva na época da florada, que fez com que abortou muito, mudou muito o vegetativo das plantas, mudou muito. Quem vem acompanhando a nossa saga aí da safra 2021-22 viu que a gente mostrou que o perfil das plantas ficaram totalmente diferente, plantas mais baixas, menos... Não fechou carreira, Não fechou carreira, então assim, e outra, o que fez a gente cair um pouco a média, pessoal, foi o 2379, ele não deu peso de grão. Para vocês terem ideia, a gente conta a caçamba das maquinadas que a gente colhe, como são 2 máquinas colhendo, e às vezes veio a do vizinho, 2 dias ela veio aqui colher também, né? Então a gente conta a caçamba, pessoal, e a caçamba da máquina a gente tem assim na CR 80 sacas mais ou menos, e a 550, 70 sacas. Nessa conta de caçamba que a gente faz, tá dando uma diferença aí de 800 sacos no final da área de 300 hectares. Então, 4% aí a menos, digamos, 4% a menos do peso de grão. Num geral, né? Pode ser que alguma variedade tipo Dom Mário ou 2383 não tenha caído tanto peso de grão, mas o 2379 muito fraco de peso de grão. Eu acredito que a população também foi muito baixa, a gente plantou com 12 sementes por metro e um pedaço a gente fez até com 11, porque ele era um soja que engalha bem. Só que não foi o que esperava. Agradou, ninguém, né? Assim, de cada 10 que plantou aqui, um fala que gostou e os outros 9 falam que não gostaram. E assim, foi para quem perguntar como que a gente sabe isso, era visível, né, amor? Tanto que o Adriano falou, contar a caçamba, quanto você pegar o grão na mão, era visível. E nas cargas do caminhão, né? A gente também percebeu a diferença. As cargas do caminhão, quando a gente estava colhendo safra passada, o peso que o caminhão dava, e esse ano o peso deu bem diferente, deu bem mais abaixo do que... 4% mais ou menos de diferença no peso de grão, foi o cálculo que a gente chegou aqui na quantidade de sacas colhidas na área e a quantidade de caçambas colhidas, né? Isso. Todo mundo sabe que esse negócio de contar caçamba nunca é exato, né? O certo era ter caminhão separado para cada máquina, né? Mas isso quando você tá com prestação de serviço. Aqui nós tá tudo entre família, então não tem isso. Não tem necessidade. Não, a máquina aqui em 50 é do meu sogro e a CR é da fazenda, então não tem muito problema. Outra coisa também, né, esse ano com a bazuca facilitou bastante, porque nenhuma vez vocês precisaram, tipo, vir com caçamba, meia caçamba, né, ou... Isso. Então, sempre que eu encostava é porque estava cheio, então assim, foi bem melhor para contar as caçambas no final, e mesmo assim deu essa diferença por causa do 2379. Falando já, aproveitando que a Débora comentou sobre a bazuca, pessoal, é um investimento que está se pagando, tá? Não vai se pagar num ano só, né? Porque hoje os maquinários têm um custo muito alto, mas ele se paga, tá? A máquina teve uma produtividade, né? Um aproveitamento muito grande das 2 máquinas. A gente andava muito da onde enchia a máquina até chegar no caminhão, ou se não andava muito com meia plataforma, e isso praticamente não aconteceu aqui mais. A bazuca acompanha, por mais que vocês falem, mas por que não está descarregando andando? Pessoal, nós descarregou várias vezes andando, é porque não está em vídeo. Mas assim, só de você não precisar sair do eito, mesmo que você tenha que parar a máquina para descarregar. Para descarregar, né? A CR mesmo, num soja sequinho, ela é 70 segundos para você descarregar a caçamba. Então assim, por mais que você não pare, só de você não ter que levantar a plataforma e andar às vezes 200, 300 metros, ou teve vezes que a gente tem que ir lá no fundo fazer cabeceira lá para poder ter um eito comprido, tem que vir de lá aqui no caminhão, só de não fazer isso já rendeu bastante, sabe? E o que aconteceu? Na safra retrasada, né? Às vezes a gente vinha no tiro, tava meia caçambada, já contava meia e descarregava, porque senão ia ter que parar no meio para voltar. Daí depois ia e voltava, daí com ela cheia. Então assim, facilitou muito, né? Ixi, ajudou muito. E vai ajudar muito mesmo no milho, né, pessoal? Que o milho a gente não vai precisar
que o milho a gente tinha que sair. O soja você sai de ladinho aqui assim, vai embora. O milho não, o milho você tem que parar e depois você tem que ir lá onde você parou, porque senão é por causa das carreiras, né? Derruba pé, perde Isso, espiga. então assim, no milho vai ajudar demais. E no milho nós escolhe só com a CR, o tempo é mais... Não chove aqui, Não né? chove, a gente pode colher mais tranquilo, então assim, eu acredito Exato. que vai ser uma colheita muito boa. E aproveitando também, pessoal, a expectativa do milho é grande, tá? Esse milho a gente já plantou safra passada, gostamos muito. Tivemos muita perca por percevejo safra passada e essa safra a gente conseguiu controlar, aparentemente, por enquanto, né? Falei pra eles que, quem lembra, né, safra passada a gente tava com o pulverizador parado aqui, não parava de chover pra gente entrar fazer aplicação, né? Agora essa safra a gente conseguiu fazer aí um cronograma de 5 em 5 dias. Claro que o último milho lá ainda está suspeito ainda a ter ataque, porque também acabou o soja na região e os percevejos vão migrar para o milho, é certeza, mas nós estamos monitorando. E é isso aí, pessoal, a expectativa é para boas colheitas. Vamos ver se a chuva também não corta de repente, de vereda, né? É verdade. Mas acho que vai dar tudo certo, galera. Uhum. Pessoal, um forte abraço para todos vocês. Os vídeos aí de colheita acabaram, mas agora a gente começa aí com a saga do milho, tá, galera? Exato. E a organização de equipamento e lava e... Vamos ver se a gente mostra alguma coisinha de lavando, né, esses equipamentos, porque esses dias eu até tava conversando, né, com o Bruno lá do Divisa Agrícola, né, até um abração pro Bruno e pro Ney aí. A gente tava conversando com eles, lá eles não tem muito isso, né, de máquina muito suja e tal, porque eles sempre conseguem guardar no barracão. A CR tá brotando soja. Hoje ela tá no barracão, mas tá suja, né, pessoal? A gente tem que lavar ela, só que assim, nós estamos dando prioridade para as coisas mais com... urgência, que né? nem o caminhão, que nós transporta adubo, essas coisas, a gente já vai, né? O outro caminhão nosso, o Mercedão, nós mandou lavar, pessoal, pedimos pro motorista levar lavar. O Misael já foi lavar. Porque se a gente tenta lavar aqui, já ia dar mais 2 dias de serviço no mínimo, né? 2 dias de serviço que a gente sempre lava, mas esse ano a gente preferiu mandar lavar, até porque tava encardida a lona também. Aí mandamos lavar. Aí o que a gente vai mexer agora? Vamos lavar a bazuca hoje? Lavar a bazuca, lavar a plantadeira principalmente, limpar tudo, e daí começar a mexer na máquina. Exato. Então, galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.